Tem momentos que você se sente super atarefado, como se não fosse dar conta de nada, o dia passa super correndo e você não consegue cumprir todas as tarefas que você tem, acaba ficando coisas aí por fazer. Meu nome é Tatiane Correia e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas para gerenciar melhor as suas tarefas, o seu tempo e a sua agenda, para poder sobrar tempo aí, se organizar e sobrar tempo para todas as áreas da sua vida. Então a primeira dica é o planejamento. Você tendo um planejamento, fica muito mais fácil de você executar o que você tem que fazer aí ao longo do seu dia, da sua semana e do seu mês. Como que eu faço? Eu faço um planejamento primeiro do mês. O que eu quero nesse mês? De acordo com os objetivos, com as metas que eu tenho para o ano, nesse mês, o que eu tenho que executar? O que é importante para esse mês? Então, toda vez que começa um mês, eu vou lá, vejo as metas que eu coloquei para aquele ano, vejo se está alinhado, se eu estou conseguindo cumprir com o que eu propus e eu coloco as ações para aquele mês que eu tenho que fazer. E quando começa uma semana também, eu coloco quais são as ações daquela semana, dentro da meta do mês. Em cada semana, qual é a ação que eu tenho que fazer, que eu tenho que executar de acordo com os meus objetivos e de acordo com as áreas também que eu trabalho. Então, eu coloco dentro dos meus objetivos da saúde, o que eu tenho que colocar nessa semana de ação. Dentro dos meus objetivos da área financeira, o que eu tenho que fazer. Dentro da minha profissão de veterinária, o que eu tenho que fazer. Dentro da minha parte de compartilhar o conteúdo com as redes sociais, qual é a tarefa que eu tenho que fazer. Dentro do meu lado espiritual, qual é a tarefa que eu tenho que fazer. Assim eu consigo ver de uma forma global todas as áreas que eu tenho que atuar, quais são as tarefas principais daquela semana. Então, eu tenho ideia de como eu vou organizar e eu vou planejar a minha semana. Então, acho que o primeiro ponto é você ter essa visão geral, essa visão global do que você precisa fazer e encaixar dentro da sua semana. A segunda dica é organizar essas tarefas, o que você tem que fazer, em blocos, para poder otimizar esse processo. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, mas eu não estou gravando só esse vídeo, eu já estou gravando uma série de vídeos. Por quê? Para eu parar para gravar o vídeo, eu preciso arrumar a mesa, a luminária, ajustar o celular. Tem todo um processo que demanda tempo. Se eu for fazer esse processo para gravar um único vídeo, cada vez que eu for gravar um vídeo, eu vou ter que ter um tempo para fazer esse processo prévio. Então, quando eu me organizo para gravar o vídeo, eu já gravo vários vídeos em sequência, para eu otimizar o meu tempo. Então, eu divido as tarefas que são semelhantes em blocos, eu agrupo elas. Por exemplo, quando eu tenho que ligar para agendar médico, para resolver coisas de banco, pagar, eu reservo um tempo na minha agenda onde eu vou fazer todas essas tarefas juntas, que demandam eu sentar, ligar para as pessoas. Então, eu faço isso tudo no mesmo momento para otimizar. Então, todas as tarefas que são parecidas, eu organizo elas em blocos. Então, primeira coisa, fazer o planejamento. Segunda, fazer esses blocos, né? E a terceira é fazer as tarefas que eu já falei um pouquinho aí no planejamento, é fazer essas tarefas de acordo com as diferentes áreas que você tem que atuar. Então, se você atua, né? Como eu tenho 2 profissões no momento, então o que eu tenho que fazer em cada uma? O que eu preciso fazer da veterinária? O que eu preciso fazer como produção de conteúdo aqui nas redes sociais? Então, dentro de cada área, para você nunca deixar de ver. Senão eu penso só, o que eu tenho que fazer na produção de conteúdo e eu esqueço de olhar para a veterinária. Eu fico só nas minhas tarefas daqui e minha outra área fica abandonada. Ou eu fico só nas tarefas profissionais e eu esqueço das minhas tarefas da vida social e a minha vida social fica abandonada. Então, olhar sempre de uma forma integrada para todas as áreas da sua vida. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeira, um planejamento, uma visão geral do seu mês e da sua semana. Dividir isso de acordo, né, a segunda dica, de acordo com as tarefas de cada área, dentro de cada área o que eu preciso fazer, para você não esquecer nenhuma área da sua vida. A terceira é juntar essas tarefas em blocos. Então, os blocos que são semelhantes, você juntar, né, as tarefas que são semelhantes, juntar no mesmo bloco para otimizar o tempo. A quarta dica é usar um aplicativo de agenda. Eu uso o Google Agenda, mas tem outros aplicativos, o seu celular já deve vir com um calendário integrado. Então, eu uso essa agenda para organizar o que eu tenho que fazer ali no dia. E eu separo por cores. Então, cada área da minha vida tem uma cor. Então, se eu tenho uma tarefa que é um compromisso social, um compromisso de algo de relaxar, algo meu, é uma cor.
Se é uma tarefa da minha parte espiritual, é uma outra cor. Se é uma tarefa dentro dos meus atendimentos da veterinária, é uma outra cor. Se é uma tarefa envolvendo a parte de redes sociais, é uma outra cor. Então, quando eu olho para o meu calendário, para o meu Google ali, para a agenda, eu consigo saber como está dividindo, se eu estou conseguindo equilibrar todas as áreas e eu tenho uma visão geral da minha semana. E também não perco um compromisso, porque eu já anoto ali e eu coloco o horário que inicia, o horário que termina. Então, eu vou estar sempre lembrando e ele coloca os lembretes para eu saber. Aí você programa 10 minutos, 1 hora, um dia antes. Então, todo domingo eu organizo já a prévia da minha agenda. Então, eu vou atender em tal região. Então, todas as clínicas de lá já estão sabendo que naquele dia eu vou estar para eu otimizar. Lembra de agrupar em blocos o que é semelhante? Então, atendimentos na mesma região são semelhantes. Então, eu agrupo para otimizar o meu deslocamento de ir até aquela região. Então, no domingo eu já estabeleço, eu tenho que resolver essa parte do meu lado espiritual, tem essas tarefas, eu vou colocar isso nesse dia da semana. Então, eu vou lá na minha agenda do Google e reservo esse horário para mim, porque se eu não colocar lá e reservar, os acontecimentos do dia a dia, as emergências que vão surgindo, elas vão ocupar o lugar. Então, no domingo eu já reservo as coisas principais que eu tenho que fazer e coloco o horário lá mesmo. Então, o dia que eu tenho terapia, tá lá o bloquinho reservado para mim. Nada que aconteça vai tirar o meu momento da terapia. Então, eu acho que isso é importante, você colocar lá e respeitar, porque aí você sabe que cada área vai estar sendo atendida na demanda que é necessária. E a quinta dica é organizar o seu dia antes dele acontecer. Então, à noite, eu já coloco quais são as tarefas principais do próximo dia. Então, eu sei quais são as tarefas do meu mês, eu sei quais são as tarefas da minha semana, e aí eu sei quais são as tarefas do meu dia. Então, mas eu não coloco várias, não coloco 1 milhão de tarefas, não. Só coloco 5 principais tarefas dentro do meu dia. Se eu cumprir essas tarefas, eu vou estar sendo produtiva com as diferentes áreas que eu coloquei ali, eu vou estar agindo em busca dos meus objetivos, vai estar sendo congruente. E eu não só coloco as 5 tarefas, eu coloco quanto tempo eu vou levar para executar cada uma delas. Então, se eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que estudar esse assunto, eu vou precisar de 1 hora, então eu coloco isso como tarefa e 1 hora de duração. Eu vou ter 3 atendimentos, isso leva quantas horas? Leva 5 horas, então eu coloco os atendimentos, 5 horas de duração. Então eu sei quais são as tarefas do meu dia e quanto tempo elas vão durar. E aí quando eu vou começando a executar essa tarefa, eu vejo ali quanto tempo eu coloquei, eu falo, eu tenho 1 hora para fazer essa tarefa. Então, eu tenho mais ou menos a noção no relógio e aí eu desligo nesse momento de ficar mexendo no celular, nas redes sociais e foco em executar aquela tarefa, para eu ser o mais produtiva possível dentro daquele tempo e cumprir com todas as tarefas. E quando você começa a fazer essa rotina, parece no começo que é muita coisa, né? Mas depois você vai se adaptando e não demanda muito tempo. No domingo, por exemplo, se você tirar meia hora, você consegue organizar toda a sua semana e você percebe que ela flui muito mais fácil. Se eu começo a semana sem ter organizado a agenda no domingo, parece que começa tudo meio tropeçando, que eu não sei o que eu tenho que fazer e aí parece que eu não fiz nada e eu fico me cobrando por não ter feito. Então isso acaba sendo ruim. Quando eu tenho claro e eu estabeleci, eu sei que o que eu me comprometi a fazer, eu fiz, porque às vezes você vai sendo produtiva e a intenção é sobrar mais tempo livre para você, não é ser produtiva para ficar o tempo todo produzindo e não descansar. Não, a intenção é ter um equilíbrio. Então é você produzir, fazer o que tem que ser feito e sobrar tempo livre para você. E quando começa a sobrar o tempo, se você não tem as tarefas ali escritas, às vezes você vai se sentir ocioso. Isso aconteceu comigo. Teve umas 2 semanas que eu falei assim, nossa, parece que eu não trabalhei nada essa semana, que eu não fiz, eu tô em casa assistindo série, não é possível. E aí eu fui olhar, tudo que eu tinha proposto eu tinha feito todos os atendimentos, só que eu tinha conseguido otimizar de uma forma que me sobrou 2 dias na semana livre. E foi os dias que eu usei para descansar porque eu tava precisando descansar. Mas se eu não tivesse ali anotado o que eu precisava fazer e que aquilo tinha sido cumprido, eu ia sentir que eu estava procrastinando, que eu não tinha feito o que eu tinha que fazer, que eu não estava sendo produtiva. Então é importante para mim, por isso que eu estou compartilhando com vocês também, anotar, ter consciência e colocar lá o ok, eu fiz. Porque quando começa a sobrar o tempo, você sabe que você fez todas as funções que você tinha para fazer. Então essa organização me dá uma visão, um panorama geral do que está acontecendo na minha vida nas diferentes áreas, o que eu tenho que fazer de tarefa em cada uma delas.
se eu tô conseguindo cumprir essas tarefas e faz com que eu tenha mais tempo livre, às vezes para fazer nada, né? Para você decidir como você quer usar esse tempo livre. Então, recapitulando, as dicas é planejar o seu mês, planejar a sua semana, separar as tarefas em blocos, as tarefas semelhantes em blocos, né? Organizar as tarefas pelas diferentes áreas que você tem aí dentro da sua vida, para você saber que todas as áreas estão sendo realmente ali recebendo a atenção que merecem. Usar uma agenda para você organizar. Eu uso a agenda do Google, mas você pode usar uma outra. E separar dentro dessa agenda por cores para se tornar mais visual e mais fácil de identificar, né, as tarefas que estão acontecendo. E no dia anterior, na noite anterior, programar já as 5 principais tarefas que você tem que cumprir no dia seguinte e estipular quanto tempo cada uma delas vai levar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal para você sempre ser notificado quando eu publicar novos vídeos com novas dicas. Pretendo sempre trazer dicas práticas que você já consegue colocar aí na sua vida para ter sim uma vida mais equilibrada, uma vida com plenitude. Por essa semana a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana.